Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, iniciamos agora um novo ciclo, né, de aulas nesse mês de maio, tá bom? Depois eu passo para vocês lá no fórum o gabarito da prova, tá bom? Eu não tive tempo ainda de terminar de corrigir as provas, então assim que eu terminar tudo e já lançar as notas para vocês, aí eu já coloco lá no fórum o gabarito para que vocês possam saber o que vocês erraram e o que vocês acertaram, tá bom? Bom, então a gente encerrou esse ciclo de microbiologia, né? Falamos também sobre os fungos, falamos sobre os vírus, né? Passei para vocês também um vídeo da correção das atividades que vocês fizeram, pontual, né? Cada atividade que vocês fizeram para vocês terem ciência do que seria aí a resposta, tá bom? O feedback das atividades. E e agora a gente já inicia a imunologia, né? Porque a disciplina é microbiologia e imunologia, então agora todo esse mês de maio serão as aulas de imuno, tá bom? Com relação a essas aulas de imuno daqui para frente, eu não vou mais disponibilizar o material em PDF da apresentação, porque por direito autoral, porque eu estou escrevendo um livro, eu não posso mais enviar esse material para vocês. Então, o que vai estar disponível lá no fórum, no AVA, vai ser o livro que eu utilizo para poder montar essas aulas. Então, eu coloquei já um livro que tem no book da Universidade de Ibirapuera. Então, vocês têm que entrar no perfil de vocês lá do aluno, biblioteca, e tentar puxar esse livro online. Tá? Ele tem esse livro online, então vocês, com a referência que eu coloquei lá, vocês tentam fazer a pesquisa, né? E aí vocês conseguem ter acesso ao livro, tá bom? Existem outros livros de imuno também, então se vocês também acharem que tem outro que vocês gostaram mais, vocês também podem utilizar, tá bom? Porque a maioria deles são revisões, então tudo que eu estou passando aqui para vocês são conceitos básicos de imunologia que a maioria desses livros atende, mas eu coloquei um lá que está já disponível na biblioteca virtual que dá para vocês utilizarem, tá bom? Então sempre utilizem esse livro ou o livro Abas. Tem o livro Abas de Imunologia que eu já mandei para vocês no plano de ensino. Se vocês entrarem no plano de ensino, tem a referência bibliográfica dele. E você consegue baixar esse livro no Google. Se você for no Google escrever livro Abas, que nem está a referência que eu coloquei no plano de ensino, vocês conseguem baixar o link em PDF. Eu não tenho como eu mandar para vocês porque ele é muito grande, então vai ocupar espaço até para o Google Drive, tá? Então é mais fácil vocês entrarem no Google de vocês, digitar o livro Abas de Imunologia e aí lá vocês conseguem encontrar um monte de link grátis que vocês abaixam o próprio livro no computador de vocês, tá bom? Então vocês podem utilizar o Abas que é muito bom ou esse que eu mandei para vocês que está na biblioteca virtual da Unib, tá bom? Também mandei artigo de apoio para leitura. Então vocês vão ver que lá no AVA eu coloquei um artigo também de resposta imediata adquirida. Então sempre vai. O que vai acontecer? Eu vou colocar um artigo de leitura, que foi com base na aula que eu montei, e o livro, tá? Então utilize sempre o livro para estudar, tá bom? E vai ter aqui disponível para vocês também o vídeo aula explicando. Então esse vídeo dá para vocês utilizarem também para estudo, tá? Só peço para não compartilhar esses links, por favor, por direitos autorais, tá bom? Vocês não podem fazer isso, vocês são autuados. E, e utilizem todas as falas que eu coloquei para vocês aqui como um complemento, tá bom? Das nossas aulas, certo? Bom, então a gente vai começar a falar da imunologia, né? Então, antes a gente precisa entender o que é a imunidade, tá bom? A imunidade sempre é o nome que damos à capacidade então do organismo de se defender de invasores, né? No caso aí, vírus, bactérias ou fungos que possam causar doenças ou até enxerto, que seria no caso aí transplantes, tá? Então, o sistema imune, todos nós temos um sistema imune desenvolvido, né, que foi desenvolvido aí ao longo do tempo, né? Então, desde quando a gente está na barriga da nossa mamãe, a gente já está começando a desenvolver um sistema imune, né? Até porque a própria mãe já passa anticorpo, né? Pelo cordão umbilical para esse bebê, né? Então ele já recebe anticorpo, existe um anticorpo que consegue atravessar a placenta, então a criança já recebe anticorpo já na barriga da mãe, tá bom? E também o próprio leite materno. O leite materno também tem uma grande quantidade de anticorpos, então por isso que é importante
a criança ser amamentada, né, por esse período de tempo aí, até 6 meses seria o ideal, porque essa criança vai ter ali acesso a uma grande quantidade de anticorpos que também ajuda a reforçar esse sistema imune, tá? Entretanto, esse anticorpo que atravessa a placenta ou que vem no leite materno, ele é um anticorpo que a gente fala que é um anticorpo transitório, né? Então ele só ajuda a reforçar o sistema imune, mas ele não é para sempre, não é permanente. O que vai ser permanente é aquilo que a criança vai começar a ser exposta, né? Então você vê que a criança já bebezinha, ela começa a ficar doente o tempo inteiro, tem gripe, né? Fica com febre, tem infecções, né? Tem inflamações e é normal, né? Porque ela está começando a ter contato com o ambiente externo, então tendo contato com bactérias, tendo contato com fungos, com vírus, e é a partir desse momento, com esse contato, né, natural com os antígenos, é que ela vai começar a desenvolver anticorpos permanentes, né? Que a gente fala que são os anticorpos através de linfócitos B de memória, né? Que talvez vocês já devem ter visto até do coronavírus, né? Que agora os pacientes, depois que teve o coronavírus, eles estão imunizados, porque eles já produziram anticorpo contra o coronavírus. Então, se eles tiverem contato novamente com o coronavírus, eles já produziram anticorpo contra, né? Então, eles podem até desenvolver sintomas, vai ser sintomas muito mais leves ou até passa despercebido, tá? Então, por isso que é necessário a gente ter contato, e sempre vai ter. Então, cada vez que a gente tem contato diferente com o antígeno, e a gente sempre vai desenvolver um anticorpo contra aquele antígeno, né? Então, imagina a gama de anticorpos que nós já temos desenvolvido, ainda mais nós que já somos adultos, já tivemos contato aí com muitas bactérias, fungos, né? Parasitas e tudo mais. Nós temos uma gama muito grande de anticorpos que já foram desenvolvidos contra esse antígeno, né? Às vezes tem situações que a doença é tão virulenta que o anticorpo que o sistema imune produz não é o suficiente para combater aquela doença. Então, às vezes é necessário você ter anticorpos de forma artificial, que no caso são as vacinas, né? Então, por exemplo, a meningite, né? Tétano, poliomielite, né? Todos os tipos de doenças que têm um sintoma muito grave, né? O sistema imune não consegue, né? Não tem tempo suficiente para combater aquela doença. Ele até produz anticorpo contra. Mas esse processo de produção de anticorpo, pessoal, ele é demorado, ele não é rápido, né? Então, para garantir a sobrevida do paciente, o ideal é tomar vacina, porque ele já toma vacina, já começa a desenvolver uma resposta imune, né? E ele já começa a produzir anticorpo contra. Porque como essas doenças são muito graves, né? E o sistema imune demora para poder produzir esse anticorpo, então por isso que é necessário aí tomar vacina, tá bom? Fora que também, depende da doença por ser tão virulenta, os anticorpos que são produzidos também não é suficiente. Então a vacina seria também o ideal, tá certo? Mas de qualquer forma, todos esses tipos de invasores, né, esses antígenos aí, o sistema imune sempre vai tentar combater, né? E não só produzindo anticorpo, mas também ativando células que estão presentes aí no nosso corpo, né? Que são as células de combate, as células que participam do sistema imune que ajuda a eliminar esse invasor, né? Então, toda vez que eu tenho contato com esses antígenos, sempre vai ter alguma celulinha do sistema imune que vai estar ali e que vai ajudar a combater e eliminar esses invasores, tá bom? O sistema imune também, ele então participa tanto em consequências fisiológicas ou patológicas dessa reação, né? Então, nós temos um sistema imune que a gente fala que é fisiológico, tá? Que a gente fala que é um sistema imune fisiológico, que significa o sistema imune que é a defesa contra micro-organismos infecciosos. Então, além de fazer a defesa contra micro-organismos infecciosos de forma fisiológica, ele também pode fazer limpeza do organismo, né? Que é retirar essas células mortas. Então, por exemplo, as células do nosso sistema imune, elas morrem, elas não têm uma vida ali permanente, né? Então, por exemplo, os neutrófilos, em torno de 6 a 7 horas, eles morrem, né? E quando eles morrem, fica ali no plasma restos de neutrófilo, então resto de membrana, resto de núcleo, isso precisa ser removido. Então,
os macrófagos, por exemplo, são ativados para fagocitar esses restos de células mortas. Então, isso é um processo de limpeza. E isso também é um sistema imune fisiológico. Renovar determinadas estruturas, né? Então, porque as células elas estão em constante renovação, né? Principalmente as células que estão em mitose, estão se dividindo, estão se autorrenovando, né? Em alguma situação, pode ser que quando ela se autorrenove, né, nela mesma, principalmente célula-tronco hematopoética, pode ser que naquele processo de renovação tem que renovar algum tipo de organela, porque nesse processo de renovação pode ser que a mitocôndria que esteja lá já está velha, não tem mais função nenhuma, então precisa renovar. Então o sistema imune também é ativado para fazer renovação. Para desenvolver memória imunológica, né, no caso aí os linfócitos B de memória, que desenvolve contra o antígeno, e destruição de células alteradas, que surge como resultado de mitoses anormais, porque é normal durante nossos processos, ainda mais nós humanos que estamos sempre em contato somente com agentes carcinogênicos, né, poluição. Pode ser que em determinado momento a gente desenvolva uma célula mutante, né, que a gente fala que é uma célula que durante o processo de mitose ela teve alguma alteração genética e ela não pode continuar se dividindo com essa alteração genética, ela precisa ser eliminada, porque senão, se ela continua, né, se dividindo com mutação, é aí que desenvolve o tumor, né, o famoso câncer, né. Então, nesse processo, quando se em algum momento a célula começa a se dividir e teve alguma mutação no DNA, o sistema imune também é ativado para eliminar essa célula com mutação, tá? E isso mantém, né, a nossa homeostase celular equilibrada e, além disso, tem aí grandes chances de diminuir a propensão de desenvolver tumores, no caso câncer, tá? E essas células do sistema imune, elas são desenvolvidas, né? E quem produz essas células? Né? Essas células, que a gente chama aí de sistema imune, que participam do sistema imune, que nem os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, monócitos, células dendríticas, células NK, linfócitos T, linfócitos B, tá vendo? Tudo são essas células do sistema imune. E a gente fala que são células maduras, né? Porque elas já estão ali presentes na corrente sanguínea, né? Ou em alguns outros órgãos linfomatopoéticos, né? Porque a gente pode encontrar essas células tanto na corrente sanguínea, mas pode encontrar no timo, pode encontrar no baço, pode encontrar nos linfonodos, né? Mas essas células já estão maduras. O que significa madura? Que elas já conseguem fazer a função dela no sistema imune, que na maioria delas é fagocitar, né? Fagocitar essas partículas estranhas, esses antígenos, esses invasores, né? Ou ativar respostas celulares, né? Que aqui no caso o linfócito T e o linfócito NK, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, né? Qual que são as funções deles. E os linfócitos B aí que tem muita importância para produzir anticorpo, né? Mas para chegar nessas células maduras, é necessário ter um desenvolvimento celular aqui. Então, quem consegue desenvolver essas células? A partir de uma célula-tronco hemopoética. Então, essa célula-tronco hemopoética, ela foi desenvolvida na medula óssea, né? Então, a medula óssea que produz essas células. Essa célula-tronco hematopoética, então, ela se originou através de uma célula-tronco embrionária, né? Ainda quando nós éramos feto, estamos desenvolvidos na barriga da nossa mãe, né? Até ser desenvolvida ali uma célula-tronco hematopoética, que a gente chama de célula-tronco hematopoética já adulta, que já é desenvolvida, né? Essa célula-tronco hematopoética, ela pode se diferenciar, ou seja, ela tem que passar por um processo de diferenciação, que significa isso, sair de um estágio maduro para um estágio um pouquinho mais maduro, que aí no caso entra aqui os progenitores, né? Então uma célula-tronco hematopoética se diferencia em um progenitor mieloide, que a gente chama de PM, ou se diferencia no progenitor linfóide, que a gente chama de PL. Esse progenitor mieloide também se diferencia, né? Ou seja, ela vai passar de um estágio aqui mais imaturo para um estágio mais maduro, que a gente chama de PME, né? O que significa esse PME? É um progenitor megacariocítico eritrocítico. Esse progenitor aqui é que vai se diferenciar para se transformar em eritrócitos, que são as hemácias, ou se diferenciar e desenvolver as plaquetas, que são aquelas células envolvidas nos fatores de coagulação, tá? Mas eritrócitos e plaquetas, elas não são células
do sistema imune, né, que vão lá fagocitar e tudo mais, né, elas têm outras funções, né, então as hemácias aqui carregam lá o oxigênio, né, e as plaquetas envolvidas no processo de coagulação. As plaquetas, o sistema imune, ela tem uma participação mais envolvida na parte da inflamação, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas só, essas células em si que são as que de fato desenvolvem, né, que tem a função aí no sistema imune. Bom, continuando, agora esse progenitor mieloide também pode se diferenciar no progenitor granulocítico mielocítico. Granulocítico por quê? Porque ele pode se diferenciar em células granulocíticas, que são células granulocíticas por quê? Porque elas têm grãos, elas possuem granulações no seu citoplasma. E esses granulócitos podem ser quais? Basófilos, eosinófilos e neutrófilos, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Ou esse progenitor granulocítico mielocítico pode se diferenciar em monócitos, que é outra célula do sistema imune. E esses monócitos podem se diferenciar em macrófagos, tá? Então, os macrófagos só conseguem ser desenvolvidos se tiver um monócito, tá bom? E como que é esse processo aqui? O monócito, depois de uma vez produzido, ele vai para a corrente sanguínea, ele atravessa o tecido e pode se diferenciar em macrófago, tá bom? Agora, essa célula tronco hematopoética pode se diferenciar por progenitor linfóide. E esse progenitor linfóide que se diferencia em outras células, que é célula dendrítica, células NK, que a gente chama de natural killer, que são as células matadoras, ou linfócitos T, ou linfócitos B, tá? Que são outras células do sistema imune também. Pessoal, todo esse processo aqui, desde a célula tronco hematopoética até ela se diferenciar numa célula madura, tudo isso ocorre na medula óssea. Tudo dentro da medula. Então, ela tem um nicho ali, ela tem um ambiente, né, uma matriz, que permite essas células diferenciarem, tá? Então, por isso que é importante nesse processo ter nutrientes envolvidos, moléculas da matriz extracelular, que talvez você já deve ter tido esse tipo de aula, né? Então, tem que ter ali as moléculas da matriz que dá sustentação para esse tecido, para se diferenciar. Então, por isso é muito importante, tá bom? E aí, só quando ela consegue, dentro da medula, desenvolver a célula já madura, que são essas células aqui, aí que elas migram da medula óssea para a corrente sanguínea, tá? Então, só vai para a corrente sanguínea quando elas já estão maduras. Enquanto elas não estão maduras, elas permanecem ainda na medula óssea, tá? Esse processo de diferenciação também demora, tá? Geralmente, o progenitor linfóide pode demorar dias. O progenitor aqui mielóide, ele é mais rápido, porque pensando que os neutrófilos duram aí de 6 a 7 horas, como eu falei para vocês, esse processo aqui ele é bem rápido, ele é horas, tá? Agora, esses progenitores aqui, eritrócito, plaqueta e linfóide, pode demorar até dias para ser desenvolvidos, tá bom? Bom, e aqui trouxe para vocês alguns tipos de células que participam do sistema de defesa. Um deles são os mastócitos, que não estão aqui na hierarquia, mas eu coloquei porque ele tem importância aí no sistema imune. Os mastócitos, você encontra eles em tecidos conjuntivos, tá bom? E qual que é a função dele no sistema imune? Eles podem produzir heparina, que é uma substância anticoagulante, e pode produzir também histamina, que é uma substância vasodilatadora. Esses mastócitos você encontra no tecido conjuntivo, então encontra muito também em tecido conjuntivo e no pulmão. Você encontra muito mastócitos no pulmão, né? Ele tem muitos grânulos, tá vendo? Então aqui é o núcleo, é uma célula até grande, né? Ela tem uma coloração assim mais basófila, muitos grânulos e esse núcleo. E esses grânulos aqui é que tem a presença da heparina e da histamina. Essa célula aqui, ela está muito envolvida em processos alergênicos, tá? Então vamos supor que se eu tenho ali contato, né, com algum tipo de alergênico, vamos supor que eu tenho alergia a camarão, né? Então, quando eu como camarão, eu começo a ter coceira, né? Tenho uma alergia, certo? E aí, depois desse momento dessa coceira, eu começo a ter falta de ar, né? Minha garganta começa a fechar e ter falta de ar, né? E essa falta de ar, esse edema pulmonar que ocorre no pulmão e essas coceiras, é oriundo dos mastócitos, porque no processo alérgico, eles liberam para fora esses grânulos que produzem heparina e histamina. E como ela tem ação anticoagulante e vasodilatadora, elas podem contribuir
essa sintomatologia, que são as coceiras, a falta de ar, tá? Outra célula também do sistema imune são os linfócitos, como eu falei para vocês. Os linfócitos são células de defesa, e são aquelas que são produzidas lá na medula óssea, como eu falei para vocês, e que já madura, elas vão lá para a corrente sanguínea, tá bom? Só que dos linfócitos, pessoal, tem uma diferença aqui importante, tá? Os linfócitos B, eles são todos diferenciados e amadurecidos na medula óssea, os linfócitos B. Então, quando eles estiverem prontinhos, vão para a corrente sanguínea. Agora, os linfócitos T é um pouquinho diferente. Por que é T? Porque é T de timo, tá? Então, os linfócitos T, quando ele começa a se diferenciar em linfócito, ele migra para o timo e amadurece no timo, tá? Então, diferente do B, que todo o processo de diferenciação e maturação vai ser na medula, depois na corrente sanguínea, o timo não. O timo, ele termina o processo de maturação dele lá no timo. Então, ele vai sair da medula óssea imaturo, migra para o timo, e aí no timo ele amadurece em linfócito T. E aí, a partir disso, ele pode já fazer a função dele no sistema imune e migrar para a corrente sanguínea, tá? Então, é a única célula que migra de um tecido para outro ainda em estágio imaturo. Do restante, todos na medula. Bom, e qual a diferença entre linfócito B e T? O linfócito B origina plasmócitos, que são responsáveis pela produção de anticorpos, tá? Que muitas pessoas acham que é o linfócito B direto que já secreta anticorpo e produz. Não é. O linfócito B ele precisa ser diferenciado em outra célula, que a gente chama de plasmócito, e são os plasmócitos que são responsáveis pela produção de anticorpos, que a gente chama de defesa humoral. Tudo que é defesa humoral é porque envolve anticorpo, tá? E além disso, os linfócitos B originam também os linfócitos B de memória, que é memória imunológica, porque uma vez que foi produzido anticorpo contra aquele antígeno, agora ele vai se diferenciar o linfócito B de memória. Ou seja, toda vez que eu tiver contato com esse antígeno, eu não vou precisar produzir anticorpo o tempo inteiro, porque eu já tenho anticorpo já produzido, eu já tenho linfócito B de memória que já reconhece esse antígeno, tá? Então, o processo de reconhecimento vai ser muito mais rápido, tá bom? Bom, e os linfócitos T, como eu falei para vocês, diferenciam e amadurecem no timo. E eles podem ser divididos em dois tipos de linfócitos, a gente chama de linfócito T citotóxico e linfócito T auxiliar. Citotóxico porque ele tem uma ação muito de citotoxicidade, ou seja, ele tem muita força para combater uma célula infectada, né? E o linfócito T auxiliar, pelo nome ele já é auxiliar, ele é uma célula mais de apoio. Ele também pode combater células infectadas, mas ele tem menos força do que o citotóxico. Então, em relação ao combate, se estiver combater uma célula infectada, principalmente célula infectada com vírus, né? Porque linfócitos T adoram combater vírus e células tumorais. Então, quando tem um paciente com HIV, lembra da aula de vírus que eu falei para vocês? Então, os CD4 morrem, né? Por quê? Porque eles vão lá, né? A partícula viral infecta os linfócitos CD4 porque eles vão ali tentar combater o vírus, né? Então, o vírus entra na corrente sanguínea, o linfócito T auxiliar, ele é ativado e tenta lá eliminar o vírus. Só que nisso o vírus entra no linfócito e acaba matando o coitado, né? Então, os auxiliares, ele tem menos ação ali de matar células virais infectadas com vírus do que o citotóxico, tá? O citotóxico, ele sim tem muito mais força para eliminar, mas o auxiliar, ele é muito importante, porque através do auxiliar, linfócito T auxiliar, que a gente chama de CD4 positivo, que eu já falei isso para vocês, que consegue aí ativar linfócitos B, né? Porque todos esses linfócitos aqui, eles precisam ser ativados, tá bom? E para serem ativados, tá? Precisa do linfócito T auxiliar, porque o citotóxico ele não é ativado sozinho, precisa do auxiliar, tá? O linfócito B tem para ser ativado, precisa do auxiliar, ou seja, ele é pelo nome auxiliar. Então, além dele combater células infectadas, eles também podem ajudar a ativar outras células, tá bom? Como que é a morfologia do linfócito, né? O linfócito tem essa relação aqui, tá vendo? A gente chama de relação alto-núcleo-citoplasma, porque você vê que é o núcleo dele, né?
e o citoplasma, tá? Ó, o núcleo e o citoplasma. Porque o núcleo dele é bem grande. E o citoplasma, tá vendo? O núcleo ele chega a quase ao tamanho do citoplasma. Então, essa é a morfologia do linfócito. E ele não tem granulações, tá? É desse jeito, ó. Citoplasma e núcleo, tá? Mas ele tem granzimas, perfurinas, né? Que ajudam ali a combater essas células infectadas, por exemplo, por vírus, tá bom? Os linfócitos T, eles possuem vários tipos de populações, tá? Eu não vou exigir isso aqui de vocês, porque isso aqui é algo muito mais complexo. Eu só estou trazendo para vocês virem como que o sistema imune é complexo e quanto de células que nós temos presentes no nosso organismo e por isso que consegue combater muitos dos agentes aí invasores, tá? Esses linfócitos T, tá? Eles podem ter diversas classes, né? Eu posso ter um linfócito T que a gente chama de TH17, eu posso ter um linfócito T chamado de TH1, eu posso ter um linfócito T chamado TH2, eu posso ter um linfócito T chamado Treg, tá? E um linfócito T que a gente chama de TH0, que significa célula de linfócito T naive, tá bom? Ou seja, quando esse linfócito T é diferenciado no timo, ele fica parado lá, quietinho, de forma quiescente. E esses linfócitos a gente chama de TH0, TH0 naive. Ele só vai ser ativado quando ele for para ele apresentado um antígeno, tá? Por quê? Porque esse linfócito T está no timo, ele não está na medula óssea, está quieto lá, tá? E ele só vai ser ativado se alguém for até lá e falar para ele, ó, linfócito, você precisa me ajudar, você precisa se ativar, começar a fazer a sua função no sistema imune, porque eu estou te apresentando um antígeno, né? E quem é essa célula que apresenta antígeno, né? São as células que são chamadas APC, células apresentadoras de antígeno. APC porque é em inglês, tá bom? Mas em português são células apresentadoras de antígeno, tá? Células APCs. Quem são essas células APCs aqui? São as células que estão ali passando pela corrente sanguínea e se deparam com um agente invasor, tá? Então, vou imaginar que na hora que está passando a corrente sanguínea, uma célula dendrítica, né, viu que tinha ali uma bactéria. Falou, nossa, tem uma bactéria aqui. Aí, o que ela faz? Vai lá e fagocita. Só que como vocês viram nas aulas de na aula de microbiologia, que as bactérias proliferam muito rápido, né? Tem uma proliferação muito rápida. Então, o foco bacteriano é grande. Essa célula, vamos supor, esse monócito que foi lá e fagocitou, ele consegue fagocitar sozinho tudo aquilo? Não, ele não consegue, ele não tem força para isso, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fagocitar uma bactéria, né? E sair da corrente sanguínea e migrar até o timo, para apresentar para o linfócito T e falar assim, olha, linfócito, eu estou com um pedaço aqui de bactéria. Ó, estou te mostrando, ou seja, ela sai esse monócito da corrente sanguínea, vai até o timo e mostra para o linfócito T, né? Que a gente chama de TH0 porque ele está quieto lá sem fazer nada. E fala para ele, olha, eu estou com uma bactéria aqui, você precisa me ajudar, porque o foco bacteriano está lá na corrente sanguínea, vamos supor, num vaso ali perto do pulmão, tá? Aí que o linfócito, né, vai ser ativado. O que ele pensa então, né? Bom, então eu vou ter que começar a me ativar e sair agora do timo e migrar até o foco bacteriano. Ele faz isso, só que para ele poder fazer isso, tem que vir alguma celulinha aqui e apresentar para ele esse invasor, senão ele não vai, tá bom? Uma vez que ele foi ativado, tá? Ele pode se diferenciar em diversos tipos de linfócitos, dependendo do invasor. Então, vamos supor que o invasor seja um fungo. Então, ele pode se diferenciar em TH17 e esse TH17 que vai lá tentar combater o fungo. Ou ele pode se diferenciar um TH1 ou um TH2, por exemplo, se for uma bactéria, se for um vírus, né? Ou um parasita, por exemplo.
Dependendo do... O que eu tô querendo dizer para vocês é que dependendo do invasor, ele pode diferenciar diferentes classes de linfócito para que seja compatível para combater, tá? Porque senão, por exemplo, vamos supor que seja uma bactéria e esse diferencia em TH17, vai ser suficiente para combater a bactéria? Pode ser que não, porque ele é bem específico para fungo, né? Então ele tem essa capacidade, dependendo do antígeno que a célula apresenta, essa célula PC, para se diferenciar em qualquer um desses linfócitos e ir até lá o foco bacteriano, ou foco viral, ou parasitário, ou fúngico, e eliminar esse invasor. Então isso é sensacional. Então nós todos temos essas subpopulações de linfócitos. E para que ele consiga se diferenciar em diferentes linfócitos, é necessário que eles secretem citocinas, né? E que são citocinas? Nós temos citocinas que a gente chama como se fosse um processo de ativação, né? Então ele secreta citocinas, tá bom? Para sinalizar e ativar e diferenciar em diferentes linfócitos. Ele precisa dar citocinas. As citocinas, elas estão na classe das interleucinas, né? Interleucinas são o quê? Podem ser citocinas, podem ser fatores de crescimento, que são importantes para que as células consigam se diferenciar e ser ativadas, porque tudo no sistema imune tem uma sinalização. E como que eu consigo sinalizar? Como eu consigo me diferenciar? Como eu consigo sair de um estágio de uma célula para outro? Eu preciso de citocinas, tá bom? Então aqui, por exemplo, essa célula THZ, ela pode secretar citocina chamada TGF-beta ou interleucina 6 para desenvolver a TH17. Citocinas, TH0 pode desenvolver citocinas interleucina 12 ou interferon alfa e desenvolver uma célula TH1. TH0 pode secretar, né, citocina interleucina 4 e 2 e desenvolver a TH2. TH0 pode desenvolver TGF, beta interleucina 12 e desenvolver células Treg. Tá vendo? Então, elas podem secretar essas citocinas para poder diferenciar diferentes linfócitos, tá? Igual na cascata, essa cascata que eu mostrei para vocês, da célula-tronco, também é necessário citocinas, tá? Para essa célula sair de um estágio para outro e se diferenciar, precisa de citocinas, tá bom? Cada célula ali tem a sua citocina específica, tá bom? Essa célula TH1 e TH2, vocês percebem aqui que eu coloquei aqui tem um bloqueio, né? Porque a TH1 e a TH2, elas têm uma conversa cruzada entre elas, que a gente chama de antagônico. Então, o TH2, por exemplo, pode secretar a interleucina 10 para bloquear a produção de TH1, e o TH1 pode liberar interferon alfa para bloquear a TH2. Por que tem que ter isso? Porque essas células, gente, uma vez ativadas, elas precisam ser equilibradas também. Porque quando tem um sistema imune, vai um monte de linfócito. Só que chega uma hora que precisa dar um stop. Fala, olha, já o que foi o suficiente. Vamos parar de produzir? Aí, para parar de produzir, o que os linfócitos fazem? Podem mandar citocina um para o outro para bloquear a produção. Porque tem que ter equilíbrio. Eu não posso produzir um monte de célula para ir até lá. Eu tenho que produzir aquilo que é suficiente para combater. Uma vez que combateu, eu faço um stop nessa sinalização e paro de produzir essas células, tá bom? Porque senão eu vou ter muito gasto energético. E até nisso o sistema imune pensa também, tá? Economizar energia. Só vai aquilo que é necessário, tá bom? Aqui eu só vou mostrar para vocês das subpopulações linfocitárias que eu falei anteriormente, que elas produzem citocinas, né? E elas têm funções, tá vendo, específicas no sistema imune. E como eu falei para vocês, cada uma dessas celulinhas aqui possui funções diferentes no sistema imune, né? E sim, então, por exemplo, a célula TH1, elas têm como função ativar sistema complemento, que a gente vai ter essa lá mais para frente, tá? Elas podem ativar mais macrófago e mais neutrófilo ainda para combater aquele foco bacteriano, por exemplo, tá vendo? Então, olha como o linfócito T é importante, TH1. Então, por que tem que ter ele ali? Porque é ele que ativa mais macrófago para poder fagocitar, porque às vezes, daquele momento ali, como eu falei para vocês, quem estava aqui apresentando era o monócito, né? Vamos supor. Mas precisa ativar macrófago, porque tem um foco bacteriano enorme, precisa eliminar o quanto antes. Aí o TH1 vai lá e chama o macrófago. E chama mais neutrófilo para poder combater essa célula bacteriana, tá?
Já o TH2, está vendo aqui? Ele pode participar da produção de anticorpo IgE, que a gente vai ter essa aula mais para frente. Pode também degranular mastócitos, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, que é a resposta imune envolvida na alergia. Pode inibir TH1 e ativar também macrófagos, tá? Os linfócitos T citotóxicos, tá bom? Que é aqueles que eu falei para vocês que é o CD8, que é outro tipo de classe, eles têm ação de citotoxicidade, tanto contra vírus quanto as células tumorais. As células Treg, né, que é aquela que eu mostrei para vocês aqui, tem participação na regulação da resposta imune, tá bom? A TH17 também, capaz de recrutar neutrófilos, né, aquela TH17, para áreas de infecção, também pode participar em doenças, para eliminar, principalmente doenças autoimunes, que no caso aqui é artrite reumatoide, e também contra bactérias extracelulares e fungos, tá vendo? E aqui coloquei para vocês só para saber a diferença, né? Então, a célula NK, que já é uma outra célula que não está aqui, também é outro tipo de linfócito que tem ação na resposta imunidade adquirida e também citotoxicidade contra a vírus célula tumoral. E os linfócitos B, que são aqueles que diferenciam em plasmose e produzem anticorpo, né? E o anticorpo é importante para neutralizar esses antígenos invasores, tá bom? O do anticorpo eu não vou entrar muito em detalhes, que a gente vai ter isso na próxima aula. Mas aqui é só para vocês terem ideia, no quadrinho, mostrando quantos linfócitos que nós temos no nosso organismo. Então, a gente tem TH1, tem TH2, tem citotóxico, tem Treg, tem TH17, tem célula NK e tem linfócito B. É um monte de linfócito, tá? Ou seja, a gente tá... Isso significa o sistema imune desenvolvido, que a gente desenvolve isso ao longo do tempo, né? Então, quando criança, a gente tem sim a produção, mas com pouca quantidade de linfócitos, e conforme a gente já tem na exposição com os antígenos, você vai desenvolvendo ainda mais essas células e ativando e produzindo secreção, produzindo citocina, até você ter essas células maduras aqui, beleza? Bom, mas não se preocupem, tá? Eu não vou exigir de vocês essas populações, porque isso é algo muito complexo. Só trouxe para vocês entenderem o quanto de linfócitos que a gente tem, porque às vezes as pessoas só falam assim, só tem um linfócito CD4, CD8, né? E o B. Na verdade, não, eu tenho muitos outros linfócitos aqui, tá? Então, além do CD4, que pode ser TH1 ou TH2, tá vendo? Porque o linfócito TCD4, que é esse que a gente está falando que é auxiliar, ele pode ser TH1 e pode ser TH2, ou seja, ele pode ativar macrófago e neutrófilo, sistema complemento, ou participar dos processos alergênicos e também ativar macrófago, né? E o CD8 é outra coisa, o Treg é outra coisa, o TH17 é outra coisa, NK é outra coisa, linfócito B é outra coisa, tá vendo? Então, tudo isso a gente tem no nosso sistema imune, tá bom? Mas não se preocupe que eu não vou exigir isso de vocês, só para vocês terem ideia da complexidade, tá bom? Bom. Outra célula que nós temos no sistema imune também são os monócitos, que tem atividade fagocitária, né? Aqui a morfologia do monócito, então tá vendo que ele tem um núcleo mais chanfrado, né? Que a gente fala aqui, tá vendo? Parece que tem uns cortezinhos aqui, né? Ele possui vacúolos, é uma célula até grande também, tá? E esses monócitos que se diferenciam em macrófagos, né? E que também tem ação fagocitária. Mas claro que o macrófago, ele tem muito mais força, né? Vamos supor, muito mais competência para fagocitar muitas partículas ao mesmo tempo, né? Quem está mostrando aqui no desenho, tá vendo? O macrófago forma esses pseudópodes, esses bracinhos grandes, e fagocita uma grande quantidade de moléculas invasoras, tá? Então, enquanto o monócito ali tenta fagocitar uma, duas, três bactérias ali, o macrófago pode fagocitar uma colônia inteira, às vezes, de tanto pseudópodes que eles formam aqui em forma ativa de fagocitose, tá? Então, aqui mostrando um macrófago, tá vendo que tem esses pseudópodes aqui, mostrando aqui numa outro tipo de microscopia de varredura, né? Que ele forma esses pseudópodes. Então, ele tem, o tamanho dele é muito maior e ele tem muito mais ação fagocitária do que o monócito, porque ele consegue fagocitar uma grande quantidade aí de partículas invasoras, tá? Já os inófilos, né? Então, até aqui a gente está falando de células, né, com ação fagocitária, células que não possuem granulações, né?
Mas agora a gente vai entrar nas células que têm granulações, que são as células que a gente chama de eosinófilos, tá? O que são os eosinófilos? São células granulocíticas. Por que granulocíticas? Porque possui esses grãos, tá vendo? O monócito, deixa eu voltar aqui. Os monócitos macrófagos não têm granulações. O que vocês estão vendo aqui são partículas que foram fagocitadas, tá? O que eles têm aqui são vacúolos, tá? E no caso dos linfócitos, eles também não possuem granulações. O que eles possuem são granzimas, perfurinas para poder eliminar essa célula infectada, mas eles não possuem granulações. O citoplasma dele é limpo, tá vendo? Não tem nenhum tipo de granulação. Os monócitos têm vacúolos, tá vendo? Vocês conseguem visualizar aqui, ó, possuem vacúolos, mas não tem granulações. São esses vacúolos aqui que fagocitam, né, esses micro-organismos, tá bom? Mas já esses eosinófilos, tá vendo? São células granulocíticas, possuem granulações no seu citoplasma. Ele tá mostrando aqui, tá vendo? Os eosinófilos também têm atividade fagocitária, ele também pode fagocitar. Mas ele tem uma afinidade muito grande com algum tipo de invasor, que é parasita, tá? Eosinófilos adoram parasita. Então, se eu tiver ali infecção por algum tipo de parasita, tá? Sei lá, uma ameba, uma giardia, né? Ou, sei lá, uma tênia, né? Alguma coisa assim, você vai ter uma grande quantidade de produção de eosinófilo, porque o eosinófilo adora fagocitar parasita. Então, se, por exemplo, se vocês verem lá um hemograma, fala, nossa, o paciente está com uma grande quantidade de eosinófilo, ou provavelmente é um paciente que está com processo parasitário ou alergênico. Tá? Se o paciente também tiver contato com algum composto alergênico para ele, sei lá, ele tem alergia a um medicamento, ele tem alergia a poeira, ele tem alergia a algum tipo de comida, os eosinófilos também são ativados para fagocitar esses alergênicos, tá bom? Então, além do mastócito que participa do processo alergênico, o eosinófilo também, tá? Mas o eosinófilo vai fagocitar para te ajudar, né? E essas granulações, você vê que o eosinófilo, a granulação dele é desse jeito, tá vendo aqui? Tá aqui o núcleo, né? Ele é mais segmentadozinho aqui. E a granulação dele, tá vendo que ele é bem acidófila, né? Nós teríamos essa aula prática, mas infelizmente a gente não vai ter, né? Em lâmina. Então, como que faz isso daqui? Você coleta o sangue do paciente, pega esse sangue do paciente, coloca numa lâmina e faz uma coloração, né? Uma coloração que a gente chama de hematoxilina eosina. Aí essa coloração, ela vai corar tanto o citoplasma da célula quanto o núcleo. E a partir da coloração que ela vai, né, corar, né, esses componentes da célula, você consegue visualizar esse microscópio e diferenciar todas as células para o microscópio, através da coloração. Porque o eosinófilo, a granulação dele fica bem acidófila, fica mais rosinha, tá vendo? As granulações ficam mais avermelhadinhas. Então o núcleo ficou bem basófico, fica meio roxinho, azulzinho, escurinho. E as granulações ficam bem avermelhadinha, rosinha. Então isso é bem característico de eosinófilo, tá? Já o basófilo também são células granulocíticas, tá? E são relacionadas a processos alérgicos. Também, além do eosinófilo, também pode ser o basófilo. E o basófilo libera histamina e heparina, igualzinho o mastócito, tá? Tem a mesma função ali parecida, tá? Então, se o paciente também teve contato com algum alergênico, né? E ele começa a ter uma resposta alérgica, também são ativados os basófilos. E os basófilos, tá vendo, também são células granulocíticas. Eles têm muito grãos, tá vendo? Olha quanto isso. É tanta granulação que você nem consegue enxergar o núcleo. Então, quando você faz essa coloração na lâmina, tá vendo? Você não consegue nem visualizar o núcleo de tanta granulação. Então, isso é bem característico de basófilo. Isso, gente, em lâmina tem que ter prática. Então, o pessoal que trabalha com diagnóstico laboratorial, né, os biomédicos, farmacêuticos que trabalham em laboratório, eles fazem prática disso. Então, faz uma lâmina, faz a coloração e tem que aprender a visualizar e distinguir essas células no microscópio e fazer uma contagem para saber se o paciente está ou não com aumento ou diminuição dessas células, tá? E elas também liberam histamina e heparina. Então, tendo essa ação também, essa ação que a gente tem de tosse, de coceira, né? Ardência, tudo mais, é devido à ação da histamina e heparina que é liberada da célula, tá bom? Já os neutrófilos também são células granulocíticas. Neutrófilo também tem granulação. Tem bastante aqui também, tá vendo?
Ele também tem ação fagocitária e neutrófilo adora bactéria. Tá? Então, você pode ter certeza que se tiver infecção bacteriana, você vai ter um grande recrutamento de neutrófilo. Um grande recrutamento, tá bom? Até porque, pensando bem na hierarquia, a gente tem muito mais contato com bactéria do que fungo e vírus, né? Bactéria ali na hierarquia a gente tem muito mais, segundo o vírus, depois fungo, depois parasitas, né? Dependendo aí da região geográfica que mora. Então, a gente tem uma grande quantidade de neutrófilos na corrente sanguínea. Então, aquele progenitor que eu falei para vocês do neutrófilo, ele é produzido constantemente. E é horas, é produzido porque tem que ter uma grande gama de neutrófilo. Que o neutrófilo tem, a gente chama de célula soldado. É a primeira célula a combater ali o invasor. E ele adora a bactéria, tá? Os neutrófilos, vocês percebem que tem esse núcleo, né, mais segmentado. Parece uma linguicinha, tá vendo, ó? Tem esses lóbulos, né, segmentados do núcleo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, que é bem característico de neutrófilo, diferente um pouco do basófilo, que não tem isso, né, e o eosinófilo, tá? O neutrófilo tem mais o núcleo segmentado. Você pode encontrar na corrente sanguínea neutrófilo de forma segmentada ou em forma de bastonete, que parece um feijãozinho, que é um estágio um pouquinho mais imaturo do que o segmentado. Esses dois são neutrófilos, tá bom? Mas você pode encontrar num estágio mais imaturo, que chama de bastonete, que o núcleo parece um grão de feijão, ou segmentado, que parece uma linguicinha. Mas que você vai encontrar em grande quantidade segmentada, muito mais que bastonete, até porque na ação fagocitária, esse aqui consegue combater muito mais do que isso, do que o bastonete, tá bom? Então a granulação dele, ele é mais basófilo, ele tem uma coloração um pouquinho mais azulzinha, né? Diferente aqui do basófilo, que é mais grosseiro, do eosinófilo, que é mais laranjinha, mais avermelhadinho, o neutrófilo, ele é mais azulzinho a granulação dele, tá? Aqui, mostrando aqui também. E realiza diapedese, que eu já vou explicar. E, gente, aí vocês perguntam, mas professora, por que precisa dessas granulações? Porque são essas granulações presentes no citoplasma que têm ação para lisar esses agentes invasores, tá? Porque não basta o neutrófilo lá e fagocitar a bactéria. Ele precisa ter granulações que têm ação de granzimas, que tem um pH ácido, que ajuda a eliminar essa bactéria, porque uma vez que ele fagocita, vai entrar a bactéria aqui dentro. Mas faz o que depois? Né? Tem que lisar essa bactéria, tem que matar ela. Então, quem que mata isso? É através das granulações presentes no citoplasma. Tá bom? Então, como elas são enzimas hidrolíticas que têm um pH ácido, elas conseguem lisar, matar essas bactérias devido às granulações. Então, por isso tem que ter granulação, tá bom? O que é esse mecanismo de diapedese? Né? O que é o neutrófilo de diapedese? Diapedese é um mecanismo que se chama que quando o neutrófilo consegue sair da corrente sanguínea, tá vendo? Migrar da corrente sanguínea para o tecido e sair do tecido e migrar para a corrente sanguínea. Ele tem essa capacidade, porque os eosinófilos, basófilos não têm essa capacidade de diapedese, eles têm mais dificuldade. Mas o neutrófilo, devido à conformação estrutural dele, tá? Ele consegue passar aqui pelas células epiteliais, tá vendo? Na célula epitelial a gente tem uma entradinha aqui, né? Ó. Então ele consegue passar por essas entradas entre o encontro das duas células epiteliais. Então ele consegue migrar da corrente sanguínea para o tecido, e se quiser sair do tecido para a corrente sanguínea, ele consegue fazer sossegado, porque ele, devido à sua estrutura conformacional, tá? Então, aqui simulando num tecido que está com o processo bacteriano. Então, o neutrófilo está aqui passando pela corrente sanguínea, né? Ele adora bactéria, como eu falei para vocês. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair da corrente sanguínea e vai migrar para o tecido. Quando ele migrou aqui, tá vendo? Ele vai reconhecer a bactéria e vai fagocitar. Fagocitou a bactéria, vai entrar aqui, vai formar um vacúolozinho, né? Dentro do neutrófilo. Aí esse vacúolo, né, ele começa a degradar esses pequenos pedaços a bactéria. E quem que ajuda, né, a eliminar esses pequenos pedaços das bactérias? As granulações presentes, né? Então ele pega essa bactéria, forma um vacúolozinho e começa a degradar isso devido à ação das granulações. Uma vez que degradou, tá vendo? O neutrófilo morre. O neutrófilo ele não vive de novo depois que ele fagocita. Uma vez que ele fagocita, essas granulações aqui vão ser ativadas e elimina toda a bactéria que está aqui dentro. E aí o neutrófilo morre, porque ele não vai ter mais ação nenhuma, tá bom? E aqui você percebe, né, uma grande quantidade de neutrófilos que fagocitaram essas bactérias.
E aí aqui em amarelinho, tá vendo, ó, restos de bactérias de glóbulos brancos, que é o pus. Então, o pus que a gente encontra, vamos supor quando a gente faz, sei lá, um corte na mão. Aí inflamou, infeccionou, formou um pus amarelo, né? Ou até esses pus que a gente encontra na garganta, essas placas bacterianas, né, de uma forma esbranquiçada. Ah, eu tô com uma dor de garganta, na hora que o médico vê e fala, nossa, tá com placa bacteriana, né? Tá com pus. O que que significa isso? Isso é nada mais é do que neutrófilos que fagocitaram bactérias estão sendo mortos, estão sendo eliminados, porque depois que ele fagocitou, eliminou a bactéria, eles morrem, né? Então o pus nada mais é do que restos de bactéria e de neutrófilos que morreram durante o processo de fagocitose, tá bom? Isso é o pus, tá? Bom, outra célula também importante no sistema imune é a célula dendrítica. A célula dendrítica você também encontra bastante em tecidos, tá? Célula epitelial também se encontra bastante, célula dendrítica, ou seja, a, a, a epiderme, né? Epiderme, derme, né? Que são as camadas da pele, você encontra a célula dendrítica, até porque lembram que a pele é uma porta de entrada para bactérias, principalmente bactérias da pele, né? Ou outro tipo de componente. Então, eu preciso também ter alguma célula ali presente nessas camadas para fagocitar essa bactéria. Então, uma delas é a célula dendrítica. Tem muita célula dendrítica na pele. Ou mucosa, outros tecidos também, tá bom? A célula dendrítica, ela tem, tá vendo, esse espraiamento aqui, igualzinho que tá mostrando na figura, tá? Ela é uma célula grande, tá bom? Ela faz fagocitose e ela também é uma célula que pode apresentar também patógeno, a célula PC. Então, lembra que eu falei para vocês que o monócito pode ser uma célula PC, né? Por exemplo, ou um macrófago. A célula dendrítica também pode ser uma célula que, quando ela encontra a bactéria na pele, ela também vai fagocitar e vai até o timo para poder ativar o linfócito, tá bom? Para tentar eliminar esse foco bacteriano o mais rápido possível, esse foco viral, o que for, ok? Bom, e que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque antes de eu entrar aqui, que é uma resposta imunata e adaptativa, que eu vou explicar aqui para vocês, vocês precisam saber quais são as células que participam do sistema imune. Porque não adianta de nada eu chegar aqui e falar para vocês o que é resposta imunata, o que é resposta adaptativa, o que é anticorpo e tudo mais, se vocês não saberem que células que participam, tá bom? Então, o que é uma resposta imunata e adaptativa ou adquirida, tá? Tanto faz, adaptativa ou adquirida, tá bom? Tem diferença. A resposta imunata, ela é presente ao nascer, tá? Ela não muda de intensidade com a exposição e ela é não específica, tá? Então, resposta imunata, gente, desde que a gente nasce, a gente já tem desenvolvimento de uma resposta imunata, tá? Ela não vai mudar a intensidade com a exposição, ela é constante, continua a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença. E ela não é específica. Já adquirida é uma resposta específica. Ela é adquirida a partir da exposição, ou seja, a partir do contato com o antígeno. E ela pode aumentar a intensidade devido à exposição, ou seja, se tiver mais foco bacteriano, mais foco viral, mais foco parasitário, ela pode aumentar a intensidade. Diferente da inata, que não muda, é aquilo que está ali e pronto. Tá? Mas, professora, o que é essa resposta imunata adquirida, então? A resposta imunata, ela pode ser caracterizada em diferentes fases. Ou barreiras físicas e químicas. Ou seja, a pele, epitélio das mucosas, substâncias químicas antimicrobianas são consideradas como resposta imunata. Porque lembra que eu falei para vocês que a nossa pele, ela é um tipo de bloqueio para não passar nenhum tipo de partícula para a nossa corrente sanguínea, né? Por quê? Porque a gente tem lá células do sistema imune, uma delas é a célula dendrítica, como eu falei para vocês, e nós também temos bactérias. Então, lembra que nós temos também bactérias de flora normal, que estão ali competindo com as bactérias patogênicas e ajuda também a eliminar essas bactérias. Então, isso também é uma resposta imunata. O peristaltismo, tá? É um tipo de resposta imunata. Secreções, muco, lágrimas, tudo isso é um tipo de resposta imunata, que eu já vou falar lá mais pra frente para vocês, tá? Proteínas sanguíneas, o sistema complemento também é um tipo de resposta imunata. O sistema complemento, pessoal, a gente vai ter uma aula só disso, porque ele é muito complexo, tem bastante coisa, tá? É também um tipo de resposta imunata. Quais são as células que participam da resposta imunata?
células fagocíticas estão macrófago, neutrófilo, células NK e também até as células dendríticas também, tá bom? E adquirida? Adquirida você vai encontrar em linfócitos dos epitélios, anticorpos secretados nas superfícies epiteliais, proteínas sanguíneas, anticorpos e células, somente linfócitos. Então, qual que é a principal diferença aqui? Que na adquirida é que envolve a produção de anticorpo. Na inata, não envolve o anticorpo. Na inata, o que vai envolver são barreiras físicas e químicas, proteínas sanguíneas que complementam e alguns tipos de células. Mas na adquirida, só vai envolver os linfócitos T, todas aquelas populações que eu falei para vocês, que é a resposta imune celular, e a humoral, que é a produção de anticorpos, tá? Então, aqui mostrando para vocês que na linha de combate ao sistema imune, nós temos aí diferentes linhas de combate, tá? Então, a resposta imuninata, que a gente chama de resposta inespecífica, ela pode ter duas linhas de combate. Eu posso ter a primeira linha de combate, que são as barreiras naturais, então pele, mucosa, secreções, fora natural, peristaltismo. E se isso aqui não for suficiente, eu tenho uma segunda linha de combate, que é a inflamação, onde vai envolver as células fagocitárias, substâncias antimicrobianas, sistema complementa, as temperaturas, que é a febre. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, é ruim ter febre. É bom, porque aumenta a temperatura, a febre pode eliminar bactérias, pode eliminar vírus, alguns tipos de parasitas, né? E como a gente teve nas outras aulas, lembra que tem bactérias que, se você colocar numa temperatura muito elevada, elas podem morrer, porque elas gostam de temperaturas mais baixas ou temperaturas mais ambientais, né, de 22 a 24 graus. Então, quando eu tenho febre, isso pode ajudar a eliminar as bactérias. Então, a febre, o sistema complemento, substâncias antimicrobianas, células fagocitárias, é um processo envolvido na inflamação. Então, a inflamação, quando a gente fala assim, nossa, estou com a garganta inflamada, é porque eu estou com a resposta imuninata ativa, é a minha segunda linha de combate, que foi desenvolvida já ao nascer, tá? Então, o que significa isso? Que se de repente eu tenho um contato ali com uma bactéria, né? Vamos supor que ela estava lá na minha pele, né? A bactéria. Pelas barreiras naturais da pele, com as células dendríticas que estão ali presentes, ou as próprias bactérias de flora normal, tentam combater essa bactéria patogênica. Mas se não for suficiente aqui, ela atravessa, eu ativo a minha segunda linha de combate, que é a inflamação, para poder combater aquela bactéria, tá? Agora, se nesse caso, mesmo assim, essa bactéria continuar virulenta e não ser o suficiente nem com a barreira natural, nem com a inflamação, aí se ativa a terceira linha de combate, que é a resposta específica, a imunidade adquirida, que é onde nós vamos produzir anticorpos para conseguir combater aquela bactéria e ativar a resposta imunicelular, que são os linfócitos T, como eu falei para vocês anteriormente. Então, nós temos aí, no nosso sistema imune de combate, 3 linhas de combate. Primeira e segunda linha de combate na resposta imuninata e a terceira linha de combate na resposta adquirida, onde a imunidade inata eu tenho a primeira linha de combate, que é as barreiras naturais, a segunda linha de combate, que é o processo de inflamação, e na adquirida, que é a terceira de combate, é a produção de anticorpos e ativação dos linfócitos T. Tá bom? Quais são os exemplos de resposta imunidade inata? De barreiras naturais. A pele é uma barreira natural, resposta imuninata. A saliva, o ácido clorídrico do estômago. Então, vamos supor que tem lá uma bactéria no estômago. Mas se ela produz ácido clorídrico, pode eliminar a bactéria sozinho. Então, nem vou precisar ativar linfócito, ver uma receptadora de antígeno, vai até lá no time, ativa o linfócito, vai produzir anticorpo. Não preciso, porque o próprio ácido vai lá e elimina a bactéria sozinho. Não precisa ativar nenhuma dessas células. Isso é uma barreira natural, resposta imuninata, que nós já nascemos com isso, tá? pH vaginal, a cera da orelha externa, a cera também é um processo de resposta imuninata. O muco presente nas mucosas, né? Muco presente no pulmão, no intestino, né? Ou em outros órgãos. Cílios do epitélio respiratório. O peristaltismo, né? Esses movimentos peristálticos do intestino também, porque se eu tiver uma bactéria ali presente no intestino, com os movimentos peristálticos, ele mesmo já expulsa nas fezes, né? E a flora normal da vagina, da pele, do intestino, tudo isso
essas floras que a gente fala de microbiota, é um tipo de resposta imuninata, tá? Bom, é aqui mostrando um desenho, né? Ó, quais são os tipos de resposta imuninata? Então, a gente tem lá as barreiras, né, naturais, né? As barreiras naturais que eu falei para vocês, que são a pele, saliva, tudo isso daqui. E nós temos também as barreiras mecânicas, né? Que a gente fala as barreiras mecânicas é que envolve a pele e membranas mucosas, né? Que é a primeira linha de defesa, né? As barreiras químicas que envolve o ácido do estômago, a lágrima. O espirro também é um tipo de resposta imuninata, que são os reflexos, tá vendo? E aí, no caso, quando isso aqui não funciona, né? Essas barreiras, né? Naturais, químicas, né? E esses reflexos, aí você pode ativar a segunda linha de combate, que é a inflamação, que é onde vai envolver fagocitose, vai envolver a febre, né? A inflamação, as proteínas protetoras, que é o sistema complemento, né? E as células inibidores naturais, que são as células NK, que podem ser ativadas no sistema imune inata para poder eliminar também sozinha aquele antígeno, sem ter participação do linfócito T e do linfócito B de memória, tá bom? Então, tudo isso são tipos de exemplos aí de resposta imuninata, tá bom? Bom, e na segunda linha de combate, como eu falei para vocês, né? Então, tudo aqui é tranquilo, são barreiras mecânicas, barreiras químicas, reflexos que passou aqui, essas próprias barreiras já nem faz com que a bactéria entre ou esse vírus se funga. Então, ali mesmo ela já é eliminada, né? Mas se por acaso isso aqui não der certo, ela pode ser ativada a segunda linha de defesa, que é a inflamação, tá? E o que é inflamação, né? Eu espero que você já tenha tido essa aula na aulas de patologia, que você acredito que fisioterapia tenha, né? Que a inflamação, então, a gente chama, a inflamação é importante porque no conceito geral é um processo de reparação, né? Então, na inflamação a gente tem ativação de todos esses componentes aqui que eu falei para vocês, né? Então, quais os principais 5 sintomas da inflamação, né? Então, a gente tem lá, tem a dor, calor, rubor, edema e perda da função, né? E por que ocorre tudo isso? Porque existem aí ativações celulares desse processo inflamatório, né? Então, vamos supor que teve que ativar lá o sistema de inflamação, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui, então, aqui demonstrando o tecido lesado, né? E o tecido lesado vai liberar sinais químicos. Então, vai liberar histamina, heparina e também fatores de atração de leucócitos para poder ativar esses neutrófilos, por exemplo, né? Uma vez que ele ativou esse fator de atração de leucócitos, vai vir agora, na segunda parte, o processo de vasodilatação, onde vai ter um grande recrutamento de neutrófilos. Então, lembra, os neutrófilos saem do tecido e podem migrar para a corrente sanguínea ou vice-versa, né? E nesse processo, quando começa a ter ativação de neutrófilos, vai ocorrer a vasodilatação, porque tem aumento da permeabilidade do vaso e da diapedese, porque nesse processo aqui inflamatório vai ter recrutamento de neutrófilos, tá? E na terceira etapa, os neutrófilos vão fagocitar os micro-organismos e os restos de células mortais que estão aqui presentes nesse foco bacteriano, tá bom? Essa seria a visão geral da inflamação, pensando no processo inflamatório, né? Então, eu posso ter presença do mastócito no processo inflamatório? Posso. Posso ter presença do macrófago? Posso, porque ele tem que fagocitar essas células presentes aí, esses invasores. Também tem ativação das células polimorfonucleares, que são os neutrófilos, tá? Também tem participação das proteínas plasmáticas, fatores de coagulação e mediadores solúveis da inflamação, tá? Participação também de linfócitos, também posso ter monócitos, plaquetas e a matriz extracelular. Todos esses componentes aqui são participativos do processo de inflamação, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes muito disso, porque vocês já tiveram isso em patologia, e se não tiveram patologia ainda, vocês vão ter, tá? Então, eu só estou dando uma visão geral, tá certo? Que depois a professora de patologia vai passar mais passo a passo para vocês a inflamação, tá bom? E essa fase da inflamação, ela possui aí 4 fases, então, na resposta imuninata, né? Como a segunda linha de combate. Então, nós temos a primeira fase irritativa, que é a fase que perdura toda a inflamação, que é onde você vai ter, então, a liberação dos mediadores químicos, decorrente da ação do agente agressor dos tecidos. Depois você vai ter uma fase vascular, que você vai ter aumento da habilidade do vaso e da vasodilatação, né?
Depois você vai ter uma fase exudativa, que vai ter formação de exudato celular e plasmático e aumenta a permeabilidade do vaso. Depois você vai ter uma fase degenerativa necrótica, que vai ter fase que evidencia células mortas, necrosadas e produzir degeneração, para depois chegar na última fase da inflamação, que é a fase produtiva reparativa. Produtiva reparativa por quê? Porque ali vai ter multiplicação de células, reparação tecidual, e o local lesionado pode regenerar, mesmo tipo de célula, ou cicatrizar tecido fibroso. Então essa é a fase final que visa recompor o tecido lesionado. Vocês podem comparar as fases da inflamação, gente, que nem, por exemplo, quando a gente faz um corte na mão, né? A gente faz um corte, né, e sangra, né? Então vamos imaginar lá aqui na visão geral da inflamação. E sangra. Então, vocês concordam que quando eu faço um corte, já é uma porta de entrada. As barreiras naturais da pele vão ser suficientes para combater as bactérias que estão entrando ali? Não, né? Porque eu fiz um corte. Então, provavelmente já vai ativar a segunda linha de combate, que é a inflamação. Então, quando eu faço esse corte, não começa a sangrar, né? Então, como que eu faço para poder parar esse sangue? Ela estanca sozinha. Quem que está participando nisso? As plaquetas. Porque nesse momento, quando faz o corte, as plaquetas vão lá, são recrutadas, né? E secretam fatores de coagulação para coagular aquele sangue. Aí estanque e para de sangrar, né? Depois vocês percebem que no corte, depois que parou de sangrar, fica dolorido, né? Fica dolorido, fica ardendo. A hora que eu passo lá metiolate, passo água, arde, né? O que está acontecendo ali? Ou até sai um pus, né? Às vezes parece um tipo de uma aguinha, né? Meio amarelada. O que é aquilo? É pus. O que está acontecendo aquilo? Por que está ardendo? Está doendo? Está saindo esse pus? Porque eu tenho presença de neutrófilos, lembram? Que vão lá e fagocitam essas bactérias que estão ali, aí forma esse pus, essa aguinha amarelada, né? E por que dói? Né? Por que fica ardendo? Porque eu tenho presença de mastócitos, por exemplo, né? Que liberam histamina e heparina, né? Lembra que por isso que tem essa ação de coceira, ardência, é tudo devido à ativação dessas células do sistema imune, que libera essas heparina e histamina para fora, e por isso que eu tenho essas dores, né? Essa ardência, né? E depois vocês percebem que tem uma parte que fica inchada, aí você percebe que começa a inchar, fala, nossa, aquele meu cortezinho está inchado. O que é essa fase inchada? Porque está tendo edema, que é essa parte aqui, né? Eu estou tendo edema. Aí por que eu tenho edema? Porque eu tenho vasodilatação naquele tecido, porque tá vindo tanto neutrófilo fazendo diapedese, e eu tenho que ter vasodilatação no meu tecido, e aí ele fica inchado, né? E por isso que eu tenho edema, né? Que a gente chama aqui a fase vascular e exudativa, né? Tem esse edema, tá certo? Depois que vocês vão perceber que já no segundo dia, quando eu fiz o corte, já não tá mais inchado, né? Já não está mais doendo, já não está mais ardendo, você começa a ver que tem já formando já um processo de fibrina. Você vê que parece que forma uma película branca, esbranquiçada, e depois começa a ficar durinho, que é o processo de cicatrização. Então, você começa a ver que está cicatrizando a ferida. O que é esse processo aqui? É o processo que já ocorreu a parte necrótica, já degenerou, então tudo que foi ativado ali, os neutrófilos e tal, foram fagocitados pelos macrófagos ou outras células fagocíticas. E aí eu entro no processo de produção e reparação. E por que repara? Por que forma essa cicatriz, né? E começa a fechar meu corte? Porque eu tenho a ativação de fibroblastos, tá? Eu tenho ativação aqui de proteínas da MEC, que ajuda a reparar e fazer a cicatrização. Aí depois você vê que depois passou, sei lá, 3, 5 dias, por exemplo, você já não tem mais aquele corte, né? Ele já some e desaparece sozinho, tá? Então, tudo esse processo, desde que eu fiz o corte, doeu, né? Saiu aquele líquido amarelo, ficou inchado, ardeu, né? E depois de um tempo sumiu, isso são fases da inflamação. Aquele tecido estava inflamado e ele reparou sozinho. Então, isso é uma resposta imuninata e você já nasceu com isso, tá? A partir do momento que eu já tenho um corte, o próprio sistema imune faz tudo sozinho, porque eu já nasci com essa resposta imuninata desenvolvida, tá bom? E ocorre todos esses tipos de fases aqui. E para isso, para ocorrer todo esse processo, é necessário a participação de todas essas células aqui. E cada uma delas vão fazer uma função específica na inflamação, que vocês vão ter isso na patologia, tá bom?
Bom, então tudo isso que eu falei para vocês até agora é a resposta imune inata, né? E qual que é a diferença agora da adaptativa adquirida? Então, a adaptativa adquirida, ela é mais altamente evoluída e ela é estimulada pela exposição aos agentes infecciosos. Aumenta a capacidade defensiva a cada exposição sucessiva a um micro-organismo em particular. Quem participa da imunidade adquirida? Linfócitos B e T, tá? Antígenos. Substâncias estranhas que induzem resposta específica são alvo dessas respostas, tá? Então, na resposta imuninata adquirida, ela é específica, tá? Diferente da inata que é inespecífica, e ela demora para ser ativada, mas se torna permanente, porque é aquilo que eu falei para vocês, desenvolver linfócitos B de memória. Isso é uma resposta imuninata adquirida. Ela demora para ser ativada, por quê? Porque eu preciso de uma célula PC, lembra? Para apresentar para o linfócito, falar, olha, tá aqui o linfócito. E o linfócito tem que recrutar e ir até o foco bacteriano ou viral, o que for, tá certo? E a partir disso, pode ser desenvolvido os linfócitos B de memória. Então, tudo isso é resposta imunata adquirida ou adaptativa, tá? E tem a participação dos linfócitos B e T. Os linfócitos B são ativados antigenicamente por MHC de classe 2 ou por citocinas que diferenciam plasmócitos produzindo anticorpo possuindo memória humoral, tá? Os linfócitos T precisam de uma célula apresentadora de antígeno, APC, que tenham em superfícies MHC e o antígeno. Nós temos dois tipos de MHC. MHC de classe 1, que liga-se diretamente ao linfócitos T CD8, e MHC de classe 2, que se liga diretamente ao linfócitos T CD4, tá? A aula de linfócitos de MHC, gente, a gente continua na próxima aula, tá bom? Então, até aqui a gente para na parte da resposta adaptativa, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam pelo menos a diferença entre um e outro, que um tem anticorpo, outro não tem, outro tem B e T e o outro não tem, tá bom? E do MHC a gente continua na próxima aula, porque ele é muito mais complexo, vou precisar de mais tempo para poder explicar aqui para vocês. Então, até aqui, tentam estudar, fazer um resuminho, já entender as principais diferenças. E na próxima aula a gente começa a falar sobre as diferenças da MHC de classe 1, tá bom? Que o MHC é o complexo principal de histocompatibilidade, tá bom? É isso, pessoal. Boa noite para vocês, tudo de bom.